Olá, querido internauta, querido irmão, querido amigo que mais uma vez nos acompanha através desse vídeo. Que alegria podermos juntos continuar a estudar a palavra de Deus, palavra essa que transforma a nossa vida, que traz esperança em momentos difíceis, que traz a paz, mesmo em meio à insegurança, que nos faz enxergar muito além do que os nossos olhos podem ver, pois Deus é quem está à nossa frente quando colocamos a nossa vida nas mãos dele. Quero estender um grande abraço a cada um de vocês que tem nos acompanhado, a vocês que têm compartilhado. E o nosso propósito é estudarmos a palavra de Deus, esta que nos prepara para aquele grande dia quando Cristo voltar nas nuvens do céu. E louvado seja o nome dele por você estar acompanhando, compartilhando estes temas. Sabe, queridos, graças ao bondoso Deus, estamos chegando a um momento de flexibilidade com o que diz respeito aos protocolos vigentes pela pandemia, tanto no âmbito governamental quanto municipal, para nós aqui de Tatuí. E no próximo sábado, lógico, de maneira paulatina, parcial, número reduzido de pessoas, os do grupo de risco ainda não poderão estar conosco, mas nós vamos começar as nossas atividades, os nossos cultos, aos sábados e domingos. Em razão disso, a nossa série, baseada no livro Eventos Finais, que nos aponta para a Bíblia, ela terá sequência às quartas-feiras, ok? Então é importante essa informação. Já que vamos estudar, convido você a fechar os olhos para falarmos com Deus. Pai querido, ajuda-nos mais uma vez concedendo a ação do Espírito Santo em nossa vida, para compreendermos as grandezas presentes neste assunto tão importante. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Sabe, queridos, é uma alegria poder falar desse tema. Pelo menos, de certa maneira. Porque hoje estamos estudando o tema 16, cujo título é O Fim do Tempo da Graça. Eu preciso entender e falar um pouquinho a respeito de graça. Falar de graça é um tanto paradoxal. Quer um exemplo? Você já deve ter ouvido, como eu, várias vezes, de graça até injeção na testa. Mas será que isso, de fato, é o nosso desejo? Ah, se é de graça, eu também quero tomar uma injeção na testa. Eu creio que não. Ao contrário disso, porque muitos dizem assim, não, a gente só valoriza aquilo que é caro, que paga caro, aí a gente valoriza. Mas eu me recordo que quando estava cursando a faculdade, um curso que as mensalidades eram caras. Barato não, era um sofrimento todo mês pagar as mensalidades. Eu não entendia muito bem quando alguns colegas de turma, em razão da falta de um professor, sendo assim não teríamos a aula, se alegravam com tudo isso, já que pagamos um alto preço para não receber. Mas alguns se alegravam com isso. Entendem? É complexo, paradoxal. Mas o grande desafio é valorizar o valoroso. E por que eu estou falando sobre isso? Porque graça na Bíblia diz respeito ao plano da salvação. Graça diz respeito ao alto preço pago por Cristo na cruz do Calvário, ao derramar o seu sangue por mim e por você. Isso me faz repensar antes de Cristo morrer na cruz, quando o povo de Deus peregrinava pelo deserto, Deus deu o santuário como uma ilustração do plano da salvação. E toda vez que um pecador saía da sua tenda em direção ao santuário para oferecer um cordeiro para a remissão dos seus pecados, alguns detalhes me vêm à mente. Quando ele saía da sua tenda e começava a percorrer todo o acampamento em direção ao santuário, tenho certeza que as pessoas, ao observarem, olharem, primeiro ponto, as pessoas olhavam e já que estava levando um cordeiro em direção ao santuário, elas podiam pensar, aí vai um pecador. Mas isso nos faz repensar em alguns detalhes. Se a pessoa fazia esse caminho até o santuário, primeiro é porque ela reconhecia, tinha humildade para reconhecer que era pecadora. E segundo, estava disposta a fazer tudo o que fosse necessário
para receber a remissão, a graça. E quando ela chegava ali, no santuário, ela confessava os seus pecados com a mão na cabeça sobre o cordeirinho, como se estivesse transferindo a sua culpa. E depois ela tinha que fazer o quê? Ela tinha que tirar a vida daquele cordeirinho. Eu imagino uma cena extremamente forte, impactante. Mas sabe aonde eu quero levar você a pensar? Eu creio que estas pessoas que ao tirar a vida daquele cordeirinho perfeito, lindo, que não tinha culpa de nada, aquela imagem, eu creio que era tão impactante que fazia repensar muito antes de pecar novamente. E hoje, pela graça, pelos méritos daquilo que Cristo já fez na cruz do Calvário, poderíamos dizer que hoje o processo seria tão mais simples, porque basta onde eu estiver dobrar os meus joelhos, reconhecendo com humildade que sou pecador e clamar arrependido pelos méritos de Cristo sobre mim, para que os meus pecados sejam perdoados. Parece que eu acabo não valorizando isso que é tão grandioso. Esse é o ponto, queridos. Nós precisamos valorizar o valoroso, aquilo que Cristo fez por nós. É por isso que Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante o quê? A fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Somos salvos pela graça, mas mediante a nossa fé em quem? Em Cristo e o que Ele fez por nós, não por obra alguma. Quando você vai no dicionário para ver a definição de graça, você vê que é perdão, benevolência, favor. Na realidade é um favor imerecido, é de graça. A salvação nos foi dada de graça. Mas agora o ponto e o tema que vamos estudar, que diz respeito ao fim do tempo da graça, ou seja, um momento onde já não teremos mais oportunidade. Nós sabemos ou saberemos quando chegará o fim do tempo da graça? Ao estudar esse capítulo, a gente vê que ninguém sabe quando terminará o tempo da graça. Até mesmo por algumas razões. Para não sermos tentados. Como assim, pastor? Se nós soubéssemos o tempo final que a graça nos seria oferecida, muitos de nós seríamos tentados a se voltar a Cristo e permitir uma transformação na vida só pertinho do final do tempo da graça. E se isso acontecesse, será que de fato seria uma conversão genuína? Ou apenas por conveniência? Eu vou pular mais esse carnaval, eu vou continuar fazendo as farras, porque eu sei que vai ser só em 2022, um exemplo. E então, será que seria uma conversão genuína? Eu preciso entender que não sabemos, assim como não sabemos quando Jesus vai voltar, pelas mesmas razões, para que não exista essa tentação. E eu preciso entender que Deus não nos tenta. Porque às vezes alguns começam a colocar datas, períodos em que Jesus irá voltar. Eu preciso tomar cuidado disso. Olha o que é dito em Tiago, capítulo 1, versículos 13 ao 15. Diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Algumas pessoas também indagaram Ellen White a respeito disso, se ela sabia quando isso iria acontecer. Olha a resposta dela encontrada nesse capítulo. Ela diz assim: respondo que tenho apenas esta mensagem a dar. E agora é tempo de trabalhar, enquanto é dia, pois a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Queridos, eu não preciso me preocupar quando findará o tempo de graça. Eu preciso me preocupar em fazer a vontade de Deus, que é trabalhar. Tanto é que o próprio Jesus, em João capítulo 9, versículo 4, olha o que ele diz: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, a obra do Pai, enquanto é dia.
A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Eu e você não sabemos quando a porta da graça irá fechar. Mas nós temos alguns parâmetros, alguns fatos que revelam que este tempo, ou melhor, fatos que precedem este momento de fechamento da porta da graça. Primeiro, a imposição da lei dominical, que vai acontecer quando? Numa união entre o poder estatal e o poder religioso, que é ilustrado de maneira profética através dos símbolos. Encontramos isso em Apocalipse capítulo 13, versículos 11 e 12, que diz: vi a outra besta emergir da terra, besta da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas aqui diz respeito à união, novamente, do poder religioso e do poder, vamos dizer, político, poder de Estado, onde se unirão, assim como foi no passado. Outro fato que expressa a proximidade do tempo, do fim da porta da graça, antes que a porta se feche, é concluído o selamento. Selamento que é realizado antes do tempo de angústia. Apocalipse, capítulo 7, versículo 3 diz assim: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Ou seja, antes do tempo de angústia seremos selados. E quando esse momento chegar, significa que a porta está se fechando. Selamento. Olha que Ellen White diz no livro Grande Conflito, página 613. Cessa então Jesus de interceder no santuário celestial. Levanta as mãos e com grande voz diz: está feito. Esse é o ponto, queridos. Ou seja, quando cessar o trabalho no santuário, significa que aqueles que aceitaram a Cristo de maneira cognitiva, racional, que compreenderam os estatutos, os mandamentos de Deus, as orientações que Deus nos dá em sua palavra, estes estarão selados. Jesus diz: está feito, já não há mais intercessão no santuário celestial. Significando, portanto, que a porta da graça, ela se fechou. E eu preciso entender que esse é um momento, um processo repentino e inesperado. Me permita trazer mais algumas curiosidades quanto ao ser humano, assim como eu falei a respeito da graça, da injeção na testa, do pagar algo caro e ficar feliz em não receber. O ser humano tem algumas curiosidades. O ser humano, ele gosta de ser surpreendido. Ele não gosta do óbvio, ele não gosta do previsível. Algumas pessoas, quando começam a ouvir um sermão, uma mensagem, se ela já prevê aonde quer chegar, muitas vezes ela perde. Ela perde o quê? O entusiasmo, ela perde a atenção, ela perde o desejo de continuar ouvindo. Se distrai facilmente, perde o foco. Por quê? Porque gostamos de ser surpreendidos e não gostamos do previsível. Mas presta atenção nisso que eu vou dizer agora. Isso aqui é extremamente importante. Para tudo. Se de repente você estava fazendo alguma coisa ou prestando atenção aí no WhatsApp, em quem está escrevendo para você, para tudo. Eu quero dizer para você, isso é algo muito sério. Queridos que me acompanham, nós seremos surpreendidos pelo previsível. Vou repetir. Nós seremos surpreendidos pelo previsível. Como assim, pastor? Seremos surpreendidos com o previsível. Por quê? Porque é previsível diante do que estamos vendo que Jesus vai voltar, que ele está voltando. E quando ele voltar, algo previsível nos pegará de surpresa, seremos surpreendidos. Olha só o quanto devemos ter cuidado com isso.
2 Pedro, capítulo 3, dos versículos 10 ao 12, olha o que diz. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento de piedade, esperando e apressando, envolvido na obra, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Olha a importância de termos os nossos olhos abertos para tudo isso que está acontecendo. Olha o que Jesus relatou no seu sermão dos eventos finais em Mateus 24, versículos 38 e 39. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, ou seja, Deus está dizendo, olha filhos, assim como já aconteceu no passado, vai acontecer de novo. Presta atenção, porque você vai ser surpreendido pelo previsível, estou avisando. Abre os olhos, não sejam surpreendidos. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será na vinda do Filho do Homem. Olha só, queridos. Olha o que é dito no livro Grande Conflito, página 615. Quando a decisão irrevogável do santuário houver sido pronunciada e para sempre tiver sido fixado o destino do mundo, os habitantes da terra não saberão. Ou seja, quando estiver fixado o nosso julgamento, o nosso juízo, ou seja, quando a porta da graça se fechar, é dito que a terra não vai saber. Alguns até questionam, eu não vou entrar no mérito aqui, que a gente teria que abordar muitos detalhes, mas quem sabe de maneira muito resumida, a partir do momento que uma pessoa morre, a vida dela já está, vamos dizer, selada. O seu juízo já está, vamos dizer, concreto. Aquele que ao morrer procurou colocar a sua vida nas mãos de Cristo, salvação. Aqueles que não, perdição. Mas aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar, estarão selados por quê? Porque quando a porta da graça se fechar, a nossa vida já vai revelar, como é dito, o destino, ou seja, que será fixado o destino do mundo. Já estará fixado vida ou morte. Como assim? Apocalipse 22, 11 diz assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, e o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Quando a porta da graça se fechar, estará selado o destino. Os que aceitaram a Cristo, mesmo em meio tempo de angústia, seja o que for, o justo vai continuar fazendo justiça. E agora, o imundo, o pecador, vai continuar fazendo pecado, perseguindo os justos, os santos. Já estará definido e ninguém sabe o dia nem a hora. Estarão todos juntos, o trigo e o joio. É por isso que no livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 13, diz assim: o trigo e o joio deverão crescer ambos juntos até a ceifa, quando Cristo voltar. Apocalipse 14, dos versículos 14 ao 16, diz assim: olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem. Percebe? Tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada.
Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Os frutos já foram revelados. Aquele que fez o bem, revelou o fruto do bem. Aquele que semeou o mal, revelou o fruto do mal, continua sendo mal. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Muitos, diante de uma mensagem como essa, podem nos classificar como entusiastas, fanáticos. Mas eu quero dizer que, infelizmente, seria só um repeteco daquilo que aconteceu com a família de Ló também. Olha o que é dito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 3 ao 6, falando a respeito dos nossos dias. Assim como a família de Ló rejeitava estas verdades, rejeitava se despertar para isso, olha o que é dito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 3 ao 6. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Para um pouquinho, olha só. Sabe, queridos, parece que a gente está vivenciando um tanto quanto isso. Muitos falam de um momento novo que vamos viver após essa pandemia. Um novo normal. Mas alguns já entendem que este normal, antes pandemia, não vai acontecer mais. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Muitos às vezes dizem, não, tudo vai se normalizar, paz, segurança, tudo certo. A gente viu esse final de semana já em Nova York, um outro vírus que tem acometido as crianças que tiveram o Covid, mas não tiveram nenhum problema, passaram tranquilos, mas estes estão desenvolvendo um novo vírus. A gente tem que tomar cuidado com isso. Eu não quero ser um alarmista, mas diante dos dias que estamos vivendo, queridos, eu já não vejo mais à minha frente um tempo de paz aos olhos do mundo, ok? Mas aos olhos de Deus, Deus nos dá a paz, não que o mundo dá, mas uma paz, como diz Paulo em Filipenses capítulo 4, que excede todo o entendimento humano. A paz do mundo, a normalidade, eu não creio mais nela. Eu creio sim que virão outros desafios, tribulações, repentina destruição, como o texto diz. Mas quando a gente coloca a nossa vida nas mãos de Cristo, pode vir o que for, isso só nos diz uma coisa, que Jesus está voltando para nos buscar. E quando eu estou em comunhão intensa e permanente com Deus, algo toma conta do nosso coração, não dá para explicar. Mas algo toma conta do nosso coração que nos ajuda a não temer, seja qual for o obstáculo que venha diante de nós. Por quê? Porque nós temos um Deus que está ao nosso lado, mesmo no vale da sombra da morte. É isso que precisamos entender, queridos. Paz, quando dizerem paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos
sóbrios. Olha só, é por isso que temos que trabalhar enquanto é dia. É por isso que precisamos compartilhar desse conhecimento para as pessoas, para que saiam das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Eu não quero ser alarmista, eu não quero trazer desespero, mas eu quero ser realista. Eu quero trazer a paz proveniente desta graça, remissora, perdoadora, que ainda está sendo oferecida a cada um de nós. Porque vai chegar um momento que existirá fome da palavra de Deus. Olha o que é dito. Os que não apreciam, estudam e prezam eternamente a palavra de Deus proferida por seus servos terão porque lamentar-se amargamente no futuro. Vi que o Senhor em juízo andará no fim do tempo pela terra. As terríveis pragas começarão a cair. Então os que desprezaram a palavra de Deus, os que tiveram em pouca conta, andarão de mar a mar e de norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Há na terra uma fome de ouvir a palavra. Está nesse capítulo. E Ellen White faz menção do texto de Amós, capítulo 8, versículo 12. Nós já vivemos esse contraste em meio à pandemia. Alguns estão sedentos, famintos da palavra de Deus. Em contraste, outros estão adormecidos, desprezando a palavra de Deus. Mas hoje é o dia de entregarmos totalmente a nossa vida nas mãos de Deus, preparando o nosso caráter, já que a única coisa que levaremos para a eternidade é o nosso caráter, que é constituído de hábitos formados, de atos que se tornam realidade pelos pensamentos e pelas nossas intenções. E eu preciso entender que caráter não pode ser transferido. Quer um exemplo? Como base bíblica para isso? No sermão de Cristo de Mateus 24, olha o que ele diz do versículo 40 ao 42. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. O que Cristo quis nos ilustrar com isso? Que não tem como transferir o caráter. Você não será salvo porque o seu pai tem buscado a Cristo Jesus. Você não será salvo porque a sua mãe é uma temente filha e serva do Senhor. Você que é pai não será salvo pelo filho. Você, esposo, não será salva pelo caráter do esposo ou vice-versa. O avô não salvará os netos. Hoje é o tempo de alertarmos, ensinarmos, de orarmos, intercedermos. Mas quando a porta se fechar, não terá como um, pelo caráter do outro, receber a salvação. Por isso, hoje é o tempo. Esse texto está dizendo que mesmo 2 estando trabalhando juntos, um é tomado e o outro deixado, dizendo que assim, não é por pacote a salvação, não haverá outra oportunidade, não é bíblico essa ideia de arrebatamento secreto, que muitas vezes é utilizada, tendo como base esse texto bíblico, está fora do contexto, nem que os 1000 anos após a volta de Cristo, será um tempo de uma segunda chance para colocarmos a nossa vida em segurança. Não, queridos, anteontem foi uma chance que Deus nos deu, ontem foi a segunda chance, hoje está sendo a terceira chance. Na realidade, desde o dia que nascemos, nós temos tido chances
milésimas chances. Amanhã pode ser muito tarde. Eu não sei se Cristo volta amanhã, mas eu também não sei se eu estarei vivo amanhã. Pode ser muito tarde. Hoje é o momento de colocarmos as nossas vidas nas mãos de Cristo, para que mesmo que a porta da graça venha se fechar, nós possamos estar seguros, selados com o selo do sangue de Cristo, que nos garantirá a vida eterna. E é por isso que eu termino com o texto de Apocalipse capítulo 3, versículos 19 ao 21, que diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Queridos, eu quero terminar com uma oração. Eu não sei quais têm sido as suas lutas. Se de repente é no âmbito espiritual, você não tem vontade de estudar a Bíblia, não tem vontade de orar, não tem vontade, muitas vezes, de acompanhar sermões, estudos bíblicos, não tem vontade de falar do amor de Cristo para as pessoas, de testemunhar, de compartilhar. Eu quero dizer, hoje é o momento, porque ainda a porta da graça não se fechou, para que possamos colocar a nossa vida diante de Deus, clamarmos pelo nome de Cristo e pedirmos para que o Espírito Santo seja derramado sobre a nossa vida, pois é Ele que vai falar através de nós, é Ele que vai nos dar força, mesmo sem vontade de cairmos de joelhos, para falarmos com Deus. É o Espírito Santo que vai nos ajudar, mesmo sem vontade, a abrir a palavra de Deus. É Ele que vai nos ajudar a nos despertar e acertar a rota da nossa vida se começamos a andar em caminhos tortuosos. A única coisa que eu preciso, como diz, é entender que assim como essa mensagem é uma repreensão de alguém que nos ama, para nos despertar, para que a gente também tenha vitória, eu preciso entender que Jesus já pagou o alto preço. A graça ainda nos está sendo dada, mas eu preciso aceitar. Eu não posso perguntar aqui quantos querem que o Espírito Santo dirija a sua vida. Eu não posso perguntar. Eu preciso afirmar que eu e você precisamos que Ele dirija as nossas vidas. Eu quero orar por isso. E se você tem esse desejo, ore comigo nesse momento. Pai querido, nós precisamos do Senhor. Obrigado porque ainda nos é estendida a graça remissora através do sacrifício de Cristo. Retira de nós nossos trapos de imundície e coloque sobre nós este manto de graça e justiça. Ajuda-nos, ó Pai, a caminharmos a cada dia, a cada segundo da nossa vida, de acordo com a Tua vontade, fazendo aquilo que Tu queres, porque ainda Cristo está no santuário celestial intercedendo por nós. E quando Ele dizer está feito, a porta da graça se fecha. E nós não sabemos o dia nem a hora, por isso, a cada fôlego de vida, a cada instante de vida, nos ajude a colocar a nossa vida nas Tuas mãos. Aqueles que, de repente, por alguma razão, se distanciaram do Senhor, Pai, em nome de Jesus, que Teu Santo Espírito, nesse momento, opere uma linda obra na vida destes, e que estes queiram selar as suas vidas, voltar para os Teus caminhos, desejem se batizar, sepultando os seus pecados e recomeçando uma nova história. Tudo isso nós Te pedimos agradecidos neste nome poderoso de Jesus Cristo. Amém.
Que Deus lhe abençoe. Até nosso próximo encontro na quarta-feira. E se você quer estudar a palavra de Deus, se você quer se batizar, escreva, deixe o seu comentário, que eu terei o prazer de te acompanhar nesse processo. Deus te abençoe e até o próximo encontro.